Oi, gente, bom dia. Dá para escutar? Bom, eu me chamo Emanuela e eu fiquei bem emocionada hoje, né? Eu conheci a Babi através da Ohana, uma vez ela me mandou, e eu nunca deixei de assistir o texto todos os dias, 6h30. E assim, eu sempre fui muito da minha família, certo? A gente passa, às vezes, por alguns problemas, não em relação, tipo, a gente é muito unido. E eu tenho um irmão que ele dá, às vezes, muito trabalho. E quando ele dá muito trabalho, a gente fica bem movidos com isso. Mas a gente nunca deixa, assim, de acreditar em Deus, né? E desde sempre, eu sempre passei, assim, por muitos traumas na infância, porque eu sempre quero, tipo, pegar meus irmãos e colocar no colo. E aí, um dia, eu entrei na faculdade, eu sou psicóloga. E quando eu entrei na faculdade, eu sonhava em ser psicóloga. Então, tipo, tudo começou daí. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu moro numa cidade pequena, no interior, e lá tudo é muito político, né? Então, eu nunca consegui um emprego na minha área. E eu sempre dizia assim, eu vou ser psicóloga, eu vou trabalhar no hospital, porque eu gostava, né? O meu pai, ele faleceu em 2015 e eu vivi com ele no hospital. Então, eu tinha muita vontade de estar lá. E aí, quando eu terminei, eu nunca consegui trabalhar na minha área. E eu ficava tão triste, eu me sentia tão inferior, porque eu dizia assim, meu Deus, eu não tenho validade de nada, qual é o meu valor? Porque eu via que outras pessoas conseguiam e eu não conseguia trabalhar porque eu não era do lado político. E eu sempre gostei assim, de trabalhar, de atender as pessoas, eu gostava de estar ali. E aí, eu sempre persisti, né? E eu sempre estudava para concurso, eu tentei residência 1 ano, e eu disse, não, quando eu tentar residência, eu vou tentar para um hospital. E eu tentei para o IAS. No primeiro ano eu não passei. E aí eu fiquei arrasada, né? Eu sempre dizia, eu vinha da minha cidade para Fortaleza e eu voltava chorando de Fortaleza para a minha cidade. Tipo, decepcionada mesmo. E aí, quando foi um dia, em todo esse percurso, a minha mãe ela é evangélica, mas ela sempre respeitou, porque na minha casa é cheio de santo, né? E um dia eu disse, mãe, eu sonhei com uma santa, mas eu não sei que santa é essa. E ela, que jeito era essa santa? E eu dizia, ela tinha uma coroa. E era tão lindo, mãe. Aí ela foi e olhou, eu tinha ido, inclusive, para o seu texto que teve em Quixadá. E eu tinha comprado uma imagenzinha de Nossa Senhora das Graças, de MDF, pequena. Aí ela falou assim, é Nossa Senhora das Graças. Só que era só em MDF, né? E ela foi e disse assim, me dá que eu vou levar para ajeitar. E ela pegou e colocou umas pedrazinhas brilhosas ao redor. E foi, ela me devolveu. E eu guardei aquilo ali comigo e eu disse assim, um dia isso vai fazer muito sentido na minha vida. Porque ela se espantou. Eu sonhei um sonho tão lindo. E ela ficou super orgulhosa daquilo. Quando foi agora, eu fiz uma prova ano passado. E foi para a residência, eu fiz em novembro. Eu não contei para ninguém, eu só fiz, era um feriado, eu me arrumei, vim e voltei no mesmo dia depois da prova. E aí, quando saiu o resultado, eu tinha feito novamente para o IAS, eu fiquei em quarto lugar entre as duas primeiras. E eu fiquei tão arrasada, eu deixei de olhar meu Instagram, porque eu me sentia assim, humilhada. Eu dizia assim, meu Deus, eu peço tanto a ti, e eu nunca consigo. E eu vi as outras pessoas postando, né? Porque quando é do interior, quando é contratado, eles saem em dezembro e eles retornam em janeiro. E eu deixei de ver o Instagram porque eu não queria ver as pessoas postando que estavam trabalhando. E eu não conseguia. E aí passou, né? Eu falei, eu prometi para Deus que eu não ia sofrer o tanto que eu sofri no primeiro resultado. E eu vou cumprir. E eu sempre ficava assim, triste, eu me segurando, né? E o Gleison, que é o meu esposo, ele dizia assim, não fica triste não. E eu dizia, não vou ficar triste. Mas ao mesmo tempo, quando eu virava, eu chorava. Porque eu me sentia muito mal. E aí, quando foi agora, semana retrasada, inclusive no carnaval, eu vi que eu fui entrar num notebook para me estudar. E quando eu entrei, automaticamente foi para o site da Ares. Aí eu falei, eu nem cliquei aqui. E eu olhei lá que tinha o processo de refrescagem, que era para a gente colocar para outro local que tinha surgido vagas.
E eu peguei e disse, eu vou tentar, mas eu não vou dizer para ninguém. E eu coloquei para uma cidade próxima à minha. E eu sempre dizia, minha pontuação tinha sido boa, mas por eu não ter colocado para outros lugares, eu realmente queria no IAS, eu não conseguia. E eu via pessoas que estudavam comigo com uma pontuação bem menor, entrando para outras cidades. Aí eu falei, eu não vou desistir do meu sonho, eu quero trabalhar no hospital. Mas aí, como Deus me direcionou na página, eu disse, eu vou colocar para essa cidade. E eu fui e disse para o Gleice, olha aqui, surgiu uma oportunidade aqui em Santa Quitéria, que era próximo a onde eu moro. Aí ele falou assim, não, tu vai colocar porque tu vai passar, a tua pontuação foi muito boa. E eu falei, não conta para ninguém. E aí eu coloquei. E aí, quando o resultado era para sair, eu passei o dia inteiro olhando o site. E não atualizou, eles mudaram a data. E eu fui dormir. E aí, quando eu dormi, eu sonhando, né? E eu sonhei que eu estava num lugar tão lindo, uma igreja. Era muito lindo. E os bancos, eu lembro até hoje, eram assim de madeiras. E eu nunca tinha andado aqui, é a primeira vez. E aí, quando foi segunda-feira que eu fui assistir seu texto, você falou em relação ao texto presencial. E eu estava lá ajeitando a merenda e assistindo o texto, aí eu falei assim, olha, Gleice, o texto vai ser em Fortaleza, e é dia 11, a gente não tem nada, a gente vai para Fortaleza. E aí ele olhou assim, tá bom, e passou. E eu planejando que eu ia viajar. Aí fui trabalhar, né, que eu trabalhava em outra coisa que não era na minha área. E aí quando eu sento na cadeira para trabalhar, chega um e-mail. Aí eu vou olhar a minha convocação para vir para Fortaleza, para imersão, porque eu tinha passado para Santa Quitéria. E aí eu dei uma risada, eu disse, não, eu não acredito nisso. Eu estava trabalhando, né? Eu não acredito nisso. Aí, convocando para vir. Aí eu falei, eu liguei, aí ele, e agora? Aí eu falei, e agora que eu tenho que pedir demissão, né? Eu já estava trabalhando. Aí eu fiquei bem mexida, né? Porque, ao mesmo tempo, eu queria seguir na minha profissão, porque eu percebo que Deus realmente queria, porque nunca foi fácil, mas eu nunca desisti. E das minhas colegas, eu era a pessoa mais positiva. Tipo, eu dizia assim, a gente tem que ser psicóloga. As meninas diziam assim, tem muito trabalho. E eu dizia assim, mulher, tu reclama demais. Tu tá na tua casa, tu ganha bem e tu tá reclamando por quê? E aí, quando eu via as minhas amigas trabalhando, eu dizia assim, meu Deus, eu fui a única que nunca reclamei. Né? Eu sempre dizia assim, vai dar certo. E eu sou a única que não consigo. Então, eu me senti assim, eu me senti injustiçada. Mas, ao mesmo tempo, eu disse assim, meu Deus, eu não posso ter inveja das minhas colegas, porque a minha hora vai chegar. E aí, eu vim para Fortaleza desde terça-feira, e eu falei, terminou ontem a imersão. E eu falei, eu não vou embora, eu vou ficar para ir para o terço. E aí eu fiquei, né? Mais tarde eu vou embora. Mas eu chamei até a minha amiga, eu disse, vamos comigo para o terço? E quando eu estava aqui, parecia assim que eu estava sendo abraçada o tempo todo, inclusive eu chorei bastante. E quando choveu, é como se tipo, todas as lágrimas que eu tinha chorado, porque eu chorei muito durante todo esse tempo, era ela me consolando. E aí eu fui acreditar que um sonho que eu tive há muito tempo atrás com Nossa Senhora das Graças, ela me fez realizar agora. Porque eu passei e vim para Fortaleza essa semana e eu podia estar aqui para poder presenciar tudo isso. E, assim, é gratificante mesmo. Agora eu tenho a certeza que eu fiz a escolha certa, porque eu fiquei pensando, será se eu vou, será se eu não vou? Mas ela preparou muito tempo. E hoje eu sei que tudo é no tempo dele. Mais certeza ainda, né? Porque ele nunca me abandonou. E quando falava dos pais, meu pai esteve doente, eu cuidei dele até a hora que ele morreu. E eu nunca deixei de estar lá, de cuidar dele, todas as pessoas, né? Minha tia adoeceu, a gente foi buscar ela recentemente com câncer. A gente cuidou dela até há uns 15 dias atrás, quando ela faleceu com a gente. Mas a gente nunca deixou, eu nunca deixei de poder ajudar as outras pessoas. E aí Deus preparou desse jeito. Eu espero que Ele continue abençoando muito. E só voltando, eu falo demais, né? Mas tudo bem. Voltando, eu consegui um emprego, na época era numa cidade, numa prefeitura. O prefeito ligou para mim e disse, Manu, porque todo mundo chama de Manu, você quer trabalhar aqui em Paporanga? Aí eu, quero, sem nem pensar o que é que eu ia passar. Eu falei, não, eu quero. E aí eu fui trabalhar em Paporanga. E eu conheci a adoração. E desde então eu tenho um compromisso. Terça-feira à noite eu não faço mais nada. Eu tenho que assistir a adoração online. E eu, pensando agora, porque os treinamentos em Fortaleza vão ser segunda, terça e quarta de todo mês. E quando a coordenadora pedagógica falou, eu falei, eu vou poder estar na adoração presencial dia de terça-feira.
E quando eu estava em Paporanga, eu sempre botava a adoração no notebook e eu ligava uma velinha e eu ficava o tempo todo na adoração de joelho. E eu ficava dizendo, eu estou aqui em outra cidade, eu não vou deixar de fazer meu trabalho, mas um dia eu vou poder estar mais perto de casa. E hoje eu vou conseguir, né? Mas Deus vai abençoar tudo. Então hoje eu percebi a graça que Nossa Senhora me deu e eu queria muito agradecer